Fala turma, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no que o Bitcoin andou aprontando aqui por hoje. A gente fez um vídeo hoje de manhã com algumas análises, algumas previsões do que poderia acontecer. Vamos ver se ele se comportou da maneira que a gente imaginou. Vamos dar uma olhada geral aqui também no padrão que ele está seguindo, para a gente poder se prevenir e traçar as melhores estratégias aí de investimento no Bitcoin. Tá joia? Mas antes vou pedir aí para você se inscrever. Você que está acompanhando o vídeo ainda não se inscreveu. E para você deixar o like também, para ajudar o algoritmo do YouTube a espalhar esse vídeo aqui para mais pessoas, tá joia? Então vamos lá, turma. A gente viu aqui que o Bitcoin ele está numa trajetória ascendente desde do último halving, onde ele fez dois topos aqui na casa dos 109, 106 e 109, e está aqui num período de correção. Tá? Essa faixa de correção que ele está hoje é justamente numa faixa intermediária das duas acumulações que ele passou um tempo aqui navegando, né, durante bastante tempo. A gente está vendo aqui o gráfico semanal, a gente pode ver, foram muitas semanas, muitos meses aqui ele navegando entre 75 e 55 mil dólares, até ele dar uma disparada, chegar aqui no topo histórico, fez dois topos, 106 e 109, e agora ele está numa correção. Aqui chegou a bater 76 e 600, né? E agora ele está aqui na casa de 82, 83 mil. Tá? Esse período aqui de acumulação foi uma oportunidade boa para quem comprou ao longo desse período, quem teve a chance de fazer várias compras aqui ao longo do tempo, pôde acumular uma quantidade boa de moedas que está aproveitando agora para colher os frutos desse rendimento aqui maximizado, né? Então aqui foi um período de acumulação significativo que deu a oportunidade das pessoas, dos investidores acumularem mais Bitcoin para maximizar aqui o resultado da alta que ele teve. Vamos imaginar aqui um preço médio no meio dessa acumulação, aqui na faixa dos 64,5, 65 mil, chegou no pico a ter um ganho de quase 70%. Né? Hoje ele bateu o pico e voltou aqui a recuar um pouco, a fazer uma correção de preço, e a gente não sabe, a gente precisa ficar atento se essa correção ela é uma reversão, ela pode virar uma reversão e aí ficar numa faixa de preço menor durante um tempo antes de voltar a subir de novo, como aconteceu no passado, né? Como aconteceu aqui, nesse período em que ele ficou bastante tempo, depois das duas altas históricas, ficou bastante tempo aqui em queda e depois deu uma estabilizada, andou de lado durante muito tempo, subiu, andou de lado um pouquinho, subiu de novo e agora ele está fazendo essa correção. Então a gente precisa ficar atento se esse vai ser um movimento que ele vai fazer ou se ele simplesmente está fazendo uma correção para voltar a subir
a faixa de acumulação superior e para fazer um topo histórico lá na frente novamente, tá? Antes de uma nova correção. Então a gente precisa ficar de olho nisso, tá? Esses são os dois cenários aí possíveis, tá? Agora falando aqui, olhando mais no curto prazo, o que que a gente percebe? A gente percebe aqui que essa faixa intermediária onde ele está é o gap que ele formou depois que ele subiu novamente, né? Que ela é exatamente do tamanho da acumulação, da última acumulação e da anterior também. Então, ele está navegando aqui nessa faixa de preço, tá? Ele está bem no meio da jornada dele. Se a gente olhar aqui um gráfico um pouco reduzido, no gráfico diário, o que que a gente pode perceber? Que ele está numa tendência de queda. Ele está numa tendência de queda, ele fez uma reversão aqui, saiu da acumulação, rompeu para baixo. E todas as médias estão apontando para baixo agora, tá? Tá numa estrutura de baixo. Ele tá dentro de uma estrutura de baixo. Vamos tirar esse cara. Vamos dar uma olhada aqui com lupa nesse movimento que ele está fazendo. Então ele está numa estrutura de baixo, com fundos um mais baixo que o outro, que o anterior, fazendo fundos mais baixos que o anterior e topos mais baixos também, tá? Tá fazendo uma correção aqui da última queda, pode ser isso aqui uma bandeira de baixa, para que ele, um período aqui curto de retração, de correção no preço, para ele voltar a cair e testar aqui o topo da acumulação anterior. E aí a gente precisa ficar atento para ver que padrão ele vai seguir a partir daqui. Se ele vai, de repente, fazer um fundo duplo e subir, se ele vai bater e voltar a subir, criar uma estrutura de alta, ou se ele vai bater e romper para baixo. Então a gente precisa ficar atento nesse movimento, tá? Os próximos dias aqui são fundamentais, porque ele está no meio do caminho. Aparentemente, ele ainda tem um espaço aqui para cair mais ainda, né? Uma coisa que a gente precisa perceber é o seguinte: essa média móvel de 25 períodos, para esse espaço de tempo, ela tem sido significativa, porque ele bateu aqui algumas vezes e não conseguiu transpassar ela. Então ela bateu aqui, caiu, voltou a subir, bateu na média, caiu, bateu de novo, caiu, bateu, caiu, e agora ele está buscando a média novamente. Como ele está andando de lado aqui, se ele não fizer nenhum movimento mais brusco, a média ela vai cair, a média ela vai descer para cá. E aí, naturalmente, ele vai se encontrar aqui com a faixa de preço onde ele vai estar hoje. E ele vai testar novamente. Tá? Ele vai testar novamente. A... Ele vai ficar com um espaço curto aqui, com uma margem curta de valores até chegar aqui no topo da acumulação e até fazer o reteste aqui nos 78, 76. Ele vai começar a retestar essas faixas de preço e depois aqui o topo da acumulação anterior, tá? Então tem 4 testes aqui que ele vai passar nos próximos dias. O da média móvel, da faixa aqui de 78, 76 e depois aqui 74, 75 mil nessa faixa de preço, né? 73, 74,5, que é o topo da acumulação anterior. Então, não é um momento muito adequado para fazer qualquer tipo de investimento pensando aqui no curto prazo. Tá nem pensando numa reversão, porque ele ainda está numa estrutura de baixa,
as médias estão apontando para baixo. Para fazer alguma coisa pensando no curto prazo, seria importante ele passar dessa média móvel, isso se sustentar em cima dela e começar a criar uma estrutura de alta. Ele fazendo isso, o próximo reteste vai ser aqui, na faixa dos 91, que é a resistência aqui da acumulação anterior, tá? Se ele fizer esse reteste, de qualquer forma, o meio do caminho aqui, para você buscar uma rentabilidade, ele não é um lugar muito bom, porque você vai estar arriscando, vai estar um risco muito alto, uma possibilidade de ganho baixa. Se a gente olhar, né, e pensar que do meio dessa faixa de preço até o próximo reteste dele aqui em cima, a gente está falando de 10%. Para baixo, é mais ou menos a mesma coisa. A gente está falando aqui de 9, 10% também. Ele está exatamente no meio do caminho, tá? Se a gente esperar, ao invés de fazer alguma aposta com ele nesse meio do caminho, ao invés disso, a gente esperar, né, ele confirmar uma estrutura aqui embaixo, nessa faixa de preço, mostrando uma reversão, a expectativa ela pode ser muito maior. Tem uma faixa de preço muito maior para você experimentar um ganho, né, na casa de 20% aí, criando uma estrutura aqui de alta e buscando o próximo alvo, aqui a resistência que é a base da acumulação anterior, tá? Mas para isso ele precisa criar uma estrutura de alta, né? Precisa bater aqui, eventualmente fazer um topo duplo e aí começar a montar uma estrutura de alta, obviamente passando da média móvel de 25 períodos, sustentando acima dela, e aí sim buscando o próximo alvo, que é exatamente aqui, na faixa dos 91, 92 mil, tá? Então, esse não é um momento muito adequado agora para o curto prazo. Agora, pensando no longo prazo, da mesma forma que a gente viu aqui oportunidade de acumular Bitcoin, aguardando uma próxima alta, vamos até olhar aqui quantos meses se passaram, né? Só para a gente ter uma ideia. Então aqui a gente está falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de acumulação. Se a gente imaginar que essa faixa de preço aqui é uma oportunidade para acumular, para você colher o resultado dessa acumulação aqui no longo prazo, esperando uma nova alta, ou para você colher esse investimento quando ele estiver nessa faixa superior de preço, ou eventualmente num novo pico histórico, né, a gente pode enxergar isso como uma boa oportunidade de comprar Bitcoin em qualquer preço que ele esteja aqui dentro, tá? Deixei aqui algumas marcações de 80.000, 78, 76, que foram ordens de compra, as minhas que ainda estão abertas e que não foram fechadas. Eu comprei a 85 nessa faixa, já tinha comprado 2 vezes a 80 e uma vez a 78. E reforcei aqui minhas compras a 80, 78 e 76. Aí estou com essas ordens em aberto. De qualquer forma, se ele começar a montar uma estrutura de alta aqui, eu vou continuar comprando independente do preço
dentro dessa faixa de acumulação. Se for para 84, eu vou comprar para 85, eu vou comprar para 88, porque exatamente isso. Eu estou buscando qual é o meu pensamento. Eu estou buscando um retorno aqui nessa faixa superior e depois quando ele fizer um novo topo, tá? Então, repetindo aqui sempre, né? A gente precisa, em qualquer momento, em queda, em alta, sempre vai ter pessoas desesperadas e pessoas que vão estar sorrindo à toa, tá? Pense, se você está no desespero, pense que existem pessoas que estão aproveitando a situação e mude a sua estratégia para você ser sempre essa pessoa. Se você acumulou, se você comprou aqui e está desesperado porque ele caiu para cá, mude a sua estratégia e comece a acumular para você colher os frutos, para você maximizar o seu lucro posteriormente, tá? Aproveite. Por isso que é importante você não colocar dinheiro que você não possa despender dele num longo prazo. Se você precisa pagar uma conta, precisa desse dinheiro mês que vem, não é um dinheiro para você colocar nesse tipo de investimento. E aí já começou com uma estratégia errada de alocação de investimento. Tá? Aqui é uma visão mais a longo prazo, médio e longo prazo, tá bom? Então pensa nisso e amanhã a gente volta com mais análises, tá joia? Um abração para todo mundo, tchau, tchau.